Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Physiclass. Quem fala com vocês é o professor Tibério, dando continuidade aqui ao nosso curso de Física Matemática. Vamos continuar estudando coordenadas curvilíneas. Agora vamos estudar os elementos de área e volume, em coordenadas curvilíneas, concluindo assim o que nós havíamos começado na videoaula passada. E depois nós vamos dar dois exemplos muito importantes na física, que são as coordenadas cilíndricas e esféricas. Então, os objetivos dessa aula são calcular os elementos de área e volume em coordenadas curvilíneas ortogonais. Então, vocês vão aprender a como, de maneira genérica, a partir de um conjunto arbitrário de coordenadas curvilíneas ortogonais, a gente calcula os elementos de área e volume. E vamos exemplificar o uso dessas coordenadas curvilíneas para dois sistemas muito importantes na física, que são as coordenadas cilíndricas e esféricas. Nós estávamos falando na aula passada que, dependendo da geometria do nosso problema, não é adequado você trabalhar, por exemplo, para resolver um problema em que envolve esferas, usar coordenadas cartesianas, já que coordenadas cartesianas, como o próprio nome já se refere, ela tem simetria retangular, Ela é mais apropriada para você estudar problemas com cubos, paralelepípedos, retângulos, quadrados. Já para problemas envolvendo esferas, por exemplo, você tem que trabalhar com um conjunto de coordenadas que lhe dê muito menos esforço algébrico, ou até mesmo, você pode enfrentar algum problema que seja insolúvel se você usar o conjunto de coordenadas que não seja adequado para o problema. Então aí a gente usa a ideia genérica de coordenadas curvilíneas. E nós vimos que nessas coordenadas, a posição R no espaço, ela agora é parametrizada em termos de três parâmetros, o 1, o 2 e o 3. As componentes x, y, z do nosso vetor posição R são funções dos parâmetros 1, 2 e o 3, de tal forma que quando você atribui dentro do domínio de cada um desses parâmetros um valor para esse parâmetro, você localiza um ponto no espaço univocamente. Se você mantiver um parâmetro constante e os outros dois variáveis, você vai definir uma superfície no espaço. E se você mantiver dois parâmetros constantes e um terceiro variável, você parametriza uma curva. Por exemplo, essa curva aqui, o 1, ela é resultado de você manter o 2 e o 3 constantes e você variar apenas o parâmetro 1. Então você vai ter uma curva no espaço que é definida pelo parâmetro 1. Ele vai parametrizar uma curva no espaço. E o mesmo acontece para as outras curvas, o 2 e o 3. Se você quiser parametrizar uma curva no espaço em termos de um parâmetro, você mantém os outros dois constantes e faz essa parametrização. Muito bem, então no sistema cartesiano, esse elemento de volume ele é simples de calcular porque os próprios elementos de comprimento ao longo dos nossos eixos cartesianos, eles são as próprias diferenciais exatas para as coordenadas x, y, z. Então, dv vai ser dx, dy, dz. Só que no sistema curvilíneo, como nós vimos na aula passada, você pode ter um fator de escala que representa, inclusive, o fato do seu parâmetro não estar associado diretamente a um comprimento ao longo da curva. Ele não representa uma coordenada que é a distância ao longo de um eixo, como representa as coordenadas cartesianas. Pode acontecer que sim ou pode acontecer que não. Então nós vamos precisar de fatores de escala, como nós vimos na aula passada, para poder representar esses comprimentos ao longo da curva. De tal maneira que, de forma genérica, nós podemos calcular os elementos de área e de volume, infinitesimais, usando o nosso comprimento infinitesimal. Aqui eu usei notação inicial, e esse comprimento infinitesimal está decomposto, certo? Em três pedaços, por assim dizer. Um na direção é o 1, um na direção é o 2 e um na direção é o 3. De forma inicial, a gente escreve a soma dos três assim.
Você pode escrever esse elemento que eu acabei de citar, né, que seria a iésima componente do nosso vetor deslocamento infinitesimal, como sendo a derivada do vetor posição em termos daquele parâmetro, no caso aqui o i, vezes a diferencial de ui. Tá? Se você quiser calcular o elemento de volume, é só você multiplicar essas três quantidades através de um produto misto, né? Como se você estivesse obtendo o volume associado ao nosso cubo nesse sistema curvilíneo. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o produto vetorial do comprimento infinitesimal ao longo da curva U1 pelo o comprimento infinitesimal da curva U2 e depois pelo o comprimento infinitesimal da curva U3. Isso vai nos dar o volume infinitesimal ou elemento de volume nesse sistema curvilíneo. Tá? Usando essa expressão aqui, né, substituindo aqui para cada parâmetro, vamos chegar a essa expressão aqui. Né? Muito bem, então esse é o elemento de volume quando você parametriza nesse conjunto curvilíneo o nosso vetor posição R, né, nos parâmetros 1, 2 e o 3. O vetor posição, se você quiser escrever em termos das suas coordenadas, você vai ter esse vetor posição, ele vai ser xi, ei e uma soma em i. Né? Aqui, notação inicial novamente. Você vai ter x na direção x, y na direção y, mais z na direção z. Né? Lembrando que i aqui corresponde a 1, 2 e 3, 1 para x, 2 para y e 3 para z. Tá? Então você vai ter para cada derivada dessa, né, você vai ter simplesmente a derivada do nosso vetor posição em relação àquela variável. Então eu estou simplesmente derivando o nosso vetor aqui é escrito, né, na sua álgebra vetorial, suas componentes vetoriais, em relação aos parâmetros, o 1, o 2 e o 3, para poder substituir aqui na nossa operação. Tá? Quando eu substituo aqui as derivadas, certo? Que obviamente, como o vetor posição tem 3 componentes e você está derivando, você vai ter a derivada em 3 termos para cada uma dessas derivadas aí. Tá? Muito bem, e aí faço a substituição, já tenho aqui substituído, organizei aqui os versores que vão aparecer, e aí você tem esse produto misto que a gente pode usar justamente a definição, né, do produto misto para o sistema ortogonal, como o nosso sistema curvilíneo aqui é ortogonal, então isso aqui vai representar um símbolo de Levi-Civita. Né? Isso aqui vai ser 1 se os índices estiverem numa ordem cíclica, vai ser menos 1 se os índices estiverem numa ordem anticíclica, e se índices se repetirem, você vai ter 0. Tá? De tal maneira que você pode substituir esse produto misto pelo símbolo de Levi-Civita, né? Lembrando das aulas anteriores. Muito bem, então nosso elemento de volume vai ser representado por essa soma, né? Que aí no caso eu tenho 3 índices, para cada índice eu tenho 3 possibilidades de componentes, de 1 até 3, indo de x até z, então vou ter 3 vezes 3, 27 termos a princípio. Tá? Esse somatório que eu representei aí, através dessa soma do símbolo de Levi-Civita, é exatamente igual a esse determinante dessa matriz, tá? Que a gente chama essa matriz de matriz jacobiana. Tá? Você pode representar também em termos 2 comprimentos infinitesimais, né? Já que a gente considera que todos os sistemas que a gente está trabalhando aqui são ortogonais. Então basta você multiplicar, né, os 3 comprimentos infinitesimais, DSU1, DSU2 e DSU3. Nós já vimos nas aulas passadas que cada comprimento desse é o produto do fator de escala vezes a diferencial em relação ao parâmetro. Então, DSU1 é H11, deu1, HU2 deu 2 e DSU3 é HU3 deu 3. Tá? Os elementos de área podem ser obtidos mediante produtos vetoriais entre 2 vetores que compõem o deslocamento infinitesimal. Vamos pegar aqui, por exemplo, né? Nós vamos ver
prática quando a gente aplicar para cilíndricos e esféricos. Tá? Por exemplo, se você tem uma superfície que é definida pelo parâmetro 3 constante, então nessa superfície em que tem o 3 constante, variam o 1 e o 2. Então você vai ter associado a essa superfície os comprimentos ao longo das curvas, o 1 e o 2 que definem essa superfície, né? São ortogonais. Quando você faz esse produto vetorial, você encontra um elemento de área nessa superfície parametrizada por o 3. Tá? Nesse caso, por o 3 constante. Nesse caso aqui, dA o 3. Nós vamos usar essa notação aqui. Vamos dar exemplos aqui agora, né? Vamos começar aqui com as coordenadas cilíndricas. As coordenadas cilíndricas, elas são descritas pelo seguinte conjunto de coordenadas. A nossa posição R no espaço vai ser agora parametrizada pelos seguintes 3 parâmetros. A posição R no espaço aqui, arbitrária, vai ser associada a uma distância até o eixo Z, que eu vou chamar aqui de ρ. Certo? A coordenada Z do ponto, que seria aqui a posição relativa do ponto ao plano XY, né? E o ângulo que esse segmento aqui de tamanho ρ forma com o eixo X. Seria ρ, φ e Z, os 3 parâmetros aqui curvilíneos desse nosso sistema cilíndrico. Tá? De tal maneira que se você quiser escrever as componentes cartesianas x, y e z em termos desse conjunto paramétrico aí, né, que vai parametrizar o nosso sistema, você vai ter x igual a ρ cosseno de φ, que é simplesmente a projeção aqui nesse triângulo retângulo, né? A hipotenusa é ρ, então aqui você vai ter ρ cosseno de φ e no eixo y você vai ter ρ seno de φ. Tá? Aqui a coordenada z continua sendo a coordenada z mesmo do sistema cartesiano. Né? Então, estão aqui os nossos 3 parâmetros. O 1 seria o nosso ρ, o 2 o nosso φ e o 3 o próprio z. Então nós vamos começar aqui com o primeiro exemplo de como a gente usa a parametrização lá dos 3 parâmetros, o 1, o 2 e o 3, para sistemas curvilíneos, como nós apresentamos. Nesse caso, o nosso vetor posição vai ser agora função desses 3 parâmetros, ρ, φ e z, de tal maneira que nós vamos ter ρ cosseno de φ na direção x, ρ seno de φ na direção y e ρ e z na direção z. Apenas uma leve correção, nós temos aqui que esse vetor ele é o versor, na verdade, y. Então, só para fazer uma correção rápida, isso aqui vale y. Corrigindo aqui, vamos esperar aqui o PDF atualizar. Ainda não atualizou, vamos ver. Agora atualizou. Pronto, corrigindo. Então nós vamos ter ρ cosseno de φ na direção x, ρ seno de φ na direção y e z na direção z. Tá? Então esse é o conjunto de coordenadas cilíndricas, né? Que ele é muito apropriado quando você vai resolver problemas com simetrias cilíndricas. Né? Você vai resolver problemas de cilindros, de circunferências e para simetrias que são compatíveis com esse conjunto aqui. Tá? Podemos falar agora das parametrizações. Parametrizações de curvas. Quando você faz 2 desses parâmetros constantes e deixa um terceiro variável, você parametriza uma curva no espaço que vai ter a simetria compatível aqui com o sistema. Por exemplo, se você mantiver aqui ρ constante e z constante, você vai estar descrevendo circunferências com centros no eixo z e em planos paralelos ao plano xy. É o caso dessa curva aqui que eu estou fazendo, apresentando aqui com o mouse. Tá? Essa curva aqui, se a gente continuar aqui descrevendo essa curva, ela é uma circunferência, certo? Definida quando você faz ρ igual a r constante, ou seja, a distância até o eixo z vai ser constante, e todos os pontos também vão estar no mesmo z, seria um z constante, ou seja, com a mesma posição em relação ao plano xy. Então você vai ter aqui a parametrização de uma circunferência que tem como origem
o ponto no eixo Z e ela é paralela, né? Ela está se localizando num plano paralelo ao plano XY. Se você fizer agora φ constante e Z constante, você vai ter semi-retas paralelas ao plano XY, ou seja, aqui só quem vai variar é ρ. Então você vai ter uma reta aqui, olha, que vai uma semi-reta aqui que vai sair do eixo Z e pode ir até infinito, né? Já que o Z aqui, corrigindo também, que escapou na hora da revisão, o nosso ρ pode ser maior ou igual ao nosso Z. Só corrigindo aqui rapidinho, pessoal, aqui a nosso slide. Aqui eu vou ter o Z pode ir de menos infinito a mais infinito, mas o nosso ρ, na verdade já está aqui, porque só estava ρ lá, né? Aí eu vou corrigir aqui. Pronto, aqui tem que ter Z, só tinha ρ, aí eu vou corrigir aqui para já sair corrigido bonitinho. Pronto, então esses aqui são os domínios, né, dos nossos parâmetros. Você vai ter ρ de 0 até infinito, o φ variando de 0 até 2π, ou seja, eu consigo dar uma volta aqui total nesse ângulo, também chamado de azimutal, e Z pode ir de menos infinito a mais infinito, tá? Então o que é que acontece agora se você fizer ρ igual a uma constante e φ também igual a uma constante, por exemplo aqui alfa, né? Você vai ter retas paralelas ao eixo Z, vai ser essas retas aqui verticais que são paralelas ao eixo Z. Note que para essa reta você vai ter o mesmo ρ sempre, ou seja, a mesma distância até o eixo Z, aqui eu vou usar uma constante R. Elas vão estar essa reta sempre vai ter posições do mesmo φ, o mesmo ângulo em relação ao eixo Z, porém essa reta representa uma variação na posição Z, né? Portanto ela parametriza uma reta vertical que é paralela ao eixo Z. Tá? Quem são os fatores de escala? Os fatores de escala são os H's que nós já calculamos na aula passada de forma genérica, né, para um conjunto curvilíneo. E ele é simplesmente o módulo da derivada do vetor posição escrito nessa parametrização. Nesse caso aqui, primeiro eu vou derivar em relação a ρ e vou calcular o módulo. Derivando isso aqui em relação a ρ, vamos ter somente cosseno de φ na direção x mais seno de φ na direção y. Então o módulo disso aqui vai ficar a raiz quadrada de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá a raiz quadrada de 1, que dá 1. Portanto, o fator de escala relativo ao parâmetro ρ, né? U1 igual a ρ, a coordenada ρ vai ser 1. Já para a coordenada φ, nós vamos ter aqui hφ, módulo da derivada do vetor posição em relação a φ. Então eu vou ter aqui menos ρ, a derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar menos ρ seno de φ na direção x, e a derivada aqui vai ficar ρ cosseno de φ na direção y. A derivada disso aqui em relação a φ dá zero, então temos somente esse vetor aqui como resposta. Calculando o módulo, vamos ficar com ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ, mais ρ ao quadrado cosseno ao quadrado de φ, né? Tudo raiz quadrada. Então, aplicando a relação fundamental da trigonometria, vamos ficar somente com a raiz quadrada de ρ ao quadrado, que dá ρ. Tá? Nesse caso aqui, como ρ é uma quantidade naturalmente positiva, eu não me preocupei em colocar aqui módulo de ρ, né? Ia ficar raiz quadrada de ρ ao quadrado. A princípio seria o módulo de ρ. Mas como ρ é uma quantidade que é sempre positiva, ele representa a distância de um ponto ao eixo Z, então é uma quantidade naturalmente positiva, então vamos ficar só com a raiz quadrada de ρ ao quadrado ρ. Já para o fator de escala Hz, como ele representa a própria coordenada cartesiana Z, né? É fácil perceber que o fator de escala é igual a 1. Derivando tudo isso aqui em relação a Z, isso dá zero e a derivada disso aqui dá o próprio versor Z. Né? E o módulo do versor Z, como ele é versor, é igual a 1. Então tem os três fatores de escala aqui. Esses fatores vão servir para a gente, inclusive, calcular todos os operadores diferenciais que nós deduzimos na aula passada de forma genérica, lá no contexto de coordenadas curvilíneas. Tá? Já os versores, se você quiser aqui calcular os versores, você divide 1 sobre
fator de escala vezes a derivada, né, que você calculou anteriormente. Fazendo essa divisão, vou ter aqui os 3 fatores de escala. Tá? É só pegar lá o resultado das derivadas para o vetor posição nas equações paramétricas de ρ, φ e z, e você vai dividir pelo fator de escala, vai encontrar os versores, né? Ρ, φ e z, que são esses versores aqui da figura. Tá? O versor ρ, ele é o versor que é tangente à curva parametrizada pelo parâmetro ρ. O versor φ é o versor tangente à curva parametrizada pelo parâmetro φ. E o versor z é o versor tangente à curva parametrizada pelo parâmetro z. Tá? Naturalmente é o próprio eixo z, né? Aqui. Muito bem. A gente pode mostrar, inclusive, que o sistema é ortogonal. Se você fizer o produto escalar de ρ com φ e de ρ com z ou φ com z, você vai encontrar para todos os resultados zero. Tá? Fazendo o produto escalar de ρ com φ aqui é só multiplicar componente x com componente x, mais componente y com componente y. Você vai ver que isso aqui é zero para todos os valores de φ. Isso aqui também dá zero para todos os valores de ρ, φ e z. Né? Ρ ele está no plano xy, né? ele só tem componentes x e y. O φ também só tem componente x e y, então quando você fizer o produto escalar de ambos por z, ambos vão dar produto zero. Né? E você vai ter x escalar z dá zero e y escalar z dá zero. Falando agora em parametrizações de superfícies, né? Nós vimos as parametrizações de curvas, quando você faz 2 parâmetros constantes e deixa um terceiro variável, você tem uma curva no espaço. Já aqui, quando você tiver um parâmetro constante e os outros 2 variáveis, você vai ter superfícies parametrizadas. Se você fizer em coordenadas cilíndricas ρ igual a uma constante r, você vai estar parametrizando uma superfície cilíndrica, que tem como eixo de simetria o próprio eixo z. Tá? Agora você pode calcular aí o elemento de área. Um elemento infinitesimal de área nessa superfície pode ser obtido fazendo o produto vetorial dos 2 elementos de comprimento nas 2 direções parametrizadas. Nesse caso aqui, como eu estou fazendo ρ constante, então as variáveis nessa superfície são as variáveis φ e z. Então eu vou fazer o produto vetorial dsφ com dsz. Tá? Então dsφ vetor dsz vai dar o nosso elemento de área, né, para essa superfície cilíndrica. Esse elemento de área aqui é o nosso vetor dρ, que é simplesmente o valor desse produto. Fazendo aqui o produto dsφ vetor dsz, lembre-se que esses elementos infinitesimais de comprimento ao longo das curvas parametrizadas, eles são iguais simplesmente ao fator de escala vezes a diferencial do parâmetro. Né? Então você vai ter aqui dsφ, ele vai ser hφ dφ na direção φ e o dsz hz dz na direção z. Multiplicando e fazendo o produto vetorial entre os vetores, os versores aqui, né? φ vetor z vai dar exatamente o vetor ρ. Lembrando que o sistema curvilíneo é destrógeno também. Né? Se você aplicar a regra da mão direita e girado o versor φ, que aponta na direção φ, para o versor z, né? dsφ dsz dá um vetor na direção ρ. Esse é o elemento de área, ele é um vetor que inclusive vai ser muito importante aqui para quando a gente for calcular fluxos de quantidades vetoriais em superfícies aqui. Tá? Muito bem, então dando continuidade, vamos agora ver mais algumas superfícies paramétricas. Quando você agora faz φ constante, você está se referindo a um semiplano em torno do eixo z. Ou seja, se você faz φ constante, aqui agora quem vai variar são os parâmetros ρ e z, então você está se referindo a um plano aqui que começa no eixo z. Né? Então aqui você tem um semiplano. Aqui agora você vai ter um versor área, um vetor área, que é produto dos vetores dsz e dsρ. Ele vai apontar na direção φ, de tal maneira que você pode calcular simplesmente fazendo o produto dsz vetor dsρ, levando em conta aqui os vetores que são iguais aos fatores de escala vezes as diferenciais
dos parâmetros. Tá? Então você vai ter aqui z vetor ρ, que dá o próprio vetor φ, né? Lembre-se que o conjunto é destrógeno, você aplica a regra da mão direita, né? Mostrando aqui só para ficar claro, né? Esse sistema aqui, ó. Z vetor, φ vetor z dá ρ, z vetor ρ dá φ e ρ vetor φ dá z, né? Obedecendo aqui a regra da mão direita. Então z vetor ρ vai estar apontando na direção φ. Então isso aqui vai servir para a gente trabalhar com planos que tem esse tipo de geometria aqui no sistema cartesiano. Se você agora tiver z constante, você está falando de planos paralelos ao plano xy. Quando você diz z igual a uma constante, quer dizer que você está parametrizando um plano. Agora, os parâmetros φ e ρ vão variar, né? E aí você parametriza um plano que é paralelo ao plano xy. E agora fazendo o produto, né, ds ρ por ds φ, você vai ter o vetor área nesse plano parametrizado aí com z constante. Tá? Esse aqui geralmente é o que mais aparece quando a gente quer resolver problemas com simetrias cilíndricas. Por exemplo, quando a gente quer calcular o campo elétrico gerado por um disco, né, carregado. Você vai usar essas coordenadas aqui cilíndricas no plano, né, no plano xy. Muito bem, o elemento de volume pode ser simplesmente calculado multiplicando os 3 elementos infinitesimais de comprimento ao longo das curvas parametrizadas ρ, φ e z. Cada comprimento é o fator de escala vezes a diferencial do parâmetro. Então você vai ter o produto dos fatores de escala, que nesse caso aqui vai ser 1 vezes ρ vezes 1. Né? Lembrando do cálculo que a gente fez lá dos fatores de escala. Aqui nós vamos ter ρ, dρ, dφ, dz como sendo o elemento infinitesimal de volume. Aqui na figura, a gente percebe justamente como ficam, né, os comprimentos infinitesimais. Você tem aqui o comprimento infinitesimal ao longo da curva parametrizada φ, né, em que você mantém ρ e z constante, você varia φ. Aqui você mantém φ e z constante e varia ρ. E aqui você mantém ρ e φ constante e varia z. Então esse é o elemento infinitesimal em coordenadas cilíndricas e você obtém usando os fatores de escala dessa forma. Tá? Agora vamos mostrar os operadores diferenciais em coordenadas cilíndricas. Esses primeiros resultados aqui nós obtivemos lá na aula sobre operadores diferenciais em coordenadas curvilíneas gerais. Fizemos essa conta, certo? Para gradiente, divergência, rotacional e laplaciano, usando um conjunto arbitrário de coordenadas curvilíneas ortogonais. Agora, como eu estou falando de coordenadas cilíndricas, basta substituir os fatores de escala H1, H2, H3 por Hρ, Hφ e Hz, que nós encontramos 1, ρ e 1, né? Respectivamente, no cálculo que nós fizemos. Fazendo a substituição, você consegue escrever todos os operadores diferenciais, certo? Agora em coordenadas cilíndricas. Agora falando de coordenadas esféricas. Para coordenadas esféricas, nós temos os parâmetros r, θ e φ, com r variando de 0 até infinito, θ variando de 0 até π e φ variando de 0 a 2π. Então os parâmetros agora vão ser o 1 igual a r, o 2 igual a θ e o 3 igual a φ. Tá? Então a localização no espaço aqui para um ponto arbitrário, né, do espaço devido ao vetor r vai ser descrito pela a distância do ponto até a origem, que eu vou chamar aqui de parâmetro r, o ângulo que essa distância forma com o eixo z e o ângulo que essa projeção da distância do ponto até a origem no plano xy, né? Tá aqui a nossa projeção, né? No plano xy, projeção ortogonal, né? Que esse segmento aqui que representa a distância do ponto até a origem forma com o eixo x, né? Então essa projeção aqui vai formar com o eixo x um ângulo φ, e são esses os 3 parâmetros que descrevem aqui as coordenadas esféricas, o r, o θ e o φ. Tá?
Então, usando apenas trigonometria, se isso aqui é a hipotenusa desse triângulo retângulo, esse cateto aqui, que é oposto ao ângulo θ, ele vai ser simplesmente R seno de θ. Então, essa projeção aqui também vai ser R seno de θ. Projetando essa distância aqui no eixo x, você vai ter R seno de θ cosseno de φ. E é a componente x em função dos parâmetros r, θ e φ aqui nas coordenadas esféricas. Para a componente y, você vai projetar agora no cateto que é oposto, né? Eu tinha feito a projeção no cateto adjacente a φ, agora eu vou projetar aqui no oposto, então você vai ficar com R seno de θ seno de φ. E a coordenada z vai ser R cosseno de θ, que é a projeção da nossa distância r aqui ao longo do eixo z. Tá? Então é assim que a gente descreve um ponto no espaço usando coordenadas esféricas. Muito bem, você também pode ter parametrizações de curvas com esses parâmetros r, θ e z. Se você tiver o r constante e um θ constante, certo? Você vai ter um φ variável. Nesse caso, você vai ter a mesma coisa que você teria lá de coordenadas cilíndricas, que seriam circunferências com centros no eixo z e em planos paralelos ao plano xy. Aqui eu desenhei um pedaço dessa curva, né, que seria essa circunferência em torno do eixo z. Ela teria origem aqui no eixo z e circularia aqui em torno do eixo z, certo? Mantendo o r constante e o θ constante, variando apenas o φ. Se você agora mantiver o φ constante e o r constante, certo? Um valor r aqui maiúsculo, né, que representa um raio, né, já bem sugestivo, e variando o θ, você vai ter agora circunferências que representam aqui, eu desenhei um pedaço de arco aqui dessa circunferência, são circunferências que têm como centro a origem, né? O centro dessas circunferências aqui parametrizadas por r constante e φ constante tem centro a origem, elas intersectam aqui o eixo z nos valores mais ou menos r, que seria aqui o raio da circunferência. E se você tiver θ constante e φ constante, aí quem vai variar é apenas o raio, ou seja, a distância até a origem do sistema de coordenadas, então você vai ter uma reta parametrizada aqui no espaço, com o parâmetro r variável com θ e φ constante. Então, basicamente, essa parametrização ela descreve semirretas com origem coincidindo com o sistema de coordenadas. Tá? Semirretas porque ela só vai até a origem. Então, como o r varia de 0 até infinito, então você tem semirretas, né? Ela começa na origem e vai até infinito aí, para diferentes valores de θ e de φ. Os fatores de escala são simplesmente o módulo da derivada do vetor posição em relação aos parâmetros. Então aqui, para o parâmetro r, por exemplo, derivando o vetor posição em relação ao parâmetro r, vamos ter esse vetor. O módulo dele é simplesmente a raiz quadrada do primeiro termo ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado. Aqui vamos usar muito a relação trigonométrica, porque quando eu fizer esse aqui ao quadrado, mais isso ao quadrado, a gente vai poder fatorar o seno ao quadrado, ficando cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. Então, dessa primeira soma de quadrados aqui, vai ficar só seno ao quadrado, que por sua vez, somando com o cosseno ao quadrado aqui, vai dar 1. No final vai ficar a raiz quadrada de 1, e aí a gente mostra que o fator de escala em coordenadas esféricas para r, hr é igual a 1. Para hθ, vamos derivar aqui o nosso vetor em relação a θ. Então a derivada aqui vai ficar r cosseno de θ cosseno de φ, r cosseno de θ seno de φ e menos r seno de θ. Tá? De novo, vamos ter muito aqui o uso da relação fundamental da trigonometria, porque vamos ficar com r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ cosseno ao quadrado de φ, r ao quadrado cosseno ao quadrado seno ao quadrado de φ, e mais r ao quadrado seno ao quadrado de φ. Esses dois primeiros aqui quadrados, de novo, você vai ter aqui o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá 1. Vai ficar com r ao quadrado cosseno ao quadrado,
mais r ao quadrado seno ao quadrado. E aí você fatora r ao quadrado, você vai ficar com cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá 1, vai ficar somente a raiz quadrada de r ao quadrado. E vai dar o próprio r. Tá? De novo, aqui como r é um parâmetro que é naturalmente positivo, a raiz quadrada de r ao quadrado dá r, já que ele é positivo. Não preciso usar a função módulo. Tá? E para o parâmetro em φ, derivando aqui o nosso vetor posição aqui parametrizado em relação a φ, vamos ter aqui, olha, menos r seno de θ cosseno de φ e mais r seno de θ cosseno de φ. Tá? Essa derivada aqui vai dar zero, já que não depende de φ. Calculando o módulo desse vetor, vai ficar com raiz quadrada disso ao quadrado mais isso ao quadrado. Aqui, você só vai poder fatorar o seno ao quadrado com o cosseno ao quadrado, já que vai ter R2 seno ao quadrado de θ. Então vai ficar raiz quadrada de R2 seno ao quadrado de θ, que dá R seno de θ. Muito bem, calculando os versores, basta você usar a expressão 1 dividido pelo fator de escala vezes a derivada do vetor em relação ao parâmetro, né? Ou seja, pegar aqui o nosso vetor e dividir pelo fator de escala, que é o seu próprio módulo, certo? Então aqui eu vou pegar isso aqui e dividir por 1, vai dar o nosso próprio vetor R. Eu vou pegar isso aqui e dividir pelo R, vai dar o nosso próprio vetor θ. E vou pegar isso aqui e dividir pelo R seno de θ, vai dar o nosso versor φ. Tá? Quando eu faço isso, eu encontro esse conjunto aqui de versores. Pronto, esses são os versores em coordenadas esféricas, né, em termos dos ângulos θ e φ, nas direções x, y, z. Tá? Ele é ortogonal. Se você fizer o produto escalar aí entre os versores, você vai mostrar que isso dá igual a zero. Tá? R escalar φ, por exemplo, R escalar φ, seno de θ cosseno de φ vezes menos seno de φ vai ser menos seno de θ cosseno de φ seno de φ. Seno de θ seno de φ vezes cosseno de φ vai ser seno de θ seno de φ cosseno de φ. Essa operação aqui dá zero para todo φ e para todo θ. Então R é perpendicular a φ, independentemente da coordenada R, e θ e φ. Tá? O mesmo acontece para os outros dois pares. Né? R escalar θ também dá zero e φ escalar θ também dá zero. Tá? Agora vamos para as parametrizações de superfícies. Quando você faz R constante, mantendo θ e φ variáveis, você está parametrizando uma superfície esférica com centro na origem. Aqui eu só fiz a representação da superfície esférica para o primeiro octante, tá? Mas considere uma esfera variando θ de 0 até π e o φ de 0 a 2π. Tá? Como é que eu faço para obter o elemento de área em coordenadas esféricas aqui nessa superfície esférica? Ora, como o parâmetro aqui que vai ficar constante é o R, então eu vou fazer o produto do ds∠θ com ds∠φ. Então é só pegar o fator de escala, multiplicar pela diferencial na direção θ, tá? E na direção φ. E o produto vetorial aqui de θ com φ, né, dá o nosso versor R. Nesse caso aqui, o fator de escala hθ ele é R. Como eu estou fazendo R igual a constante, que é a superfície esférica, eu já vou usar aqui o raio da esfera. E o hφ é R seno de φ, então eu vou ficar com R vezes R seno de θ. Vai ficar R2 seno de θ dθ dφ. Então esse é o elemento de área de uma superfície esférica, que é parametrizada em coordenadas esféricas quando você faz R constante. Para cones, você tem θ constante. E aí, no caso de cones, o θ fica constante e quem varia são os parâmetros R e φ. E seguindo a regra da mão direita, para saber o elemento de área, você tem que fazer o produto vetorial do ds∠φ com dsR. Né? Fazendo esse produto vetorial e substituindo pelos os valores, né, que representam os nossos fatores de escala, eu vou ter que aí vai ser R seno de θ0, esse é o θ0 que é constante, né? dr dθ na direção θ. Se você fizer φ constante, você vai ter os mesmos semiplanos que você tem lá em coordenadas cilíndricas, até porque o φ representa aqui a mesma coordenada que em coordenadas cilíndricas. E agora, como o φ
é mantido constante φ0, você vai fazer o produto do DSR com dSθ. Tá? Fazendo o produto, você vai encontrar R dr dθ na direção φ. O elemento de volume você obtém multiplicando os três elementos de comprimento infinitesimais ao longo das curvas parametrizadas R, θ e φ. Cada curva tem um elemento de comprimento, fator de escala, vezes a diferencial no parâmetro. Então você vai ter HR dr, Hθ dθ e Hφ dφ. Ficando com HR igual a 1, Hθ é R e Hφ é R seno de θ. Então você vai ficar com R vezes R seno de θ, dr dθ dφ, e R2 seno de θ, dr dθ dφ. Tá? Na figura aí você visualiza esses três comprimentos infinitesimais ao longo das curvas parametrizadas por R, θ e φ. Tá? E finalmente aqui os operadores diferenciais em coordenadas esféricas. Da mesma forma que fizemos nas cilíndricas, esse é o conjunto curvilíneo ortogonal geral para os parâmetros o 1 e o 2 e o 3, e fazendo a substituição dois fatores de escala, nós chegamos aos operadores diferenciais em coordenadas esféricas. Apenas uma leve correção aqui, que eu vou colocar a expressão correta, né? Eu acabei de notar que a expressão está faltando ali a expressão correta. Deixe-me corrigir aqui. Por fim, só um instante, pessoal. Último slide. Vamos colocar aqui de forma correta. Vamos agora esperar ele compilar. Pronto. Então agora eu vou ter agora os nossos operadores diferenciais em coordenadas esféricas. Basta você substituir os fatores de escala, certo? Nas expressões genéricas que nós encontramos nas aulas passadas, tá? E com isso nós terminamos aqui todo o conteúdo a princípio de coordenadas curvilíneas, né? Nós vamos agora começar na próxima aula a parte de cálculo vetorial, já aplicando o que nós aprendemos aqui de coordenadas curvilíneas e operadores diferenciais e coordenadas curvilíneas. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal. Antes de terminar, eu acho oportuno a gente fazer só uma revisão aqui rápida, que seria o seguinte, né? Nessa aula você aprendeu que em coordenadas curvilíneas ortogonais genéricas, como se calcula elementos de área e volume, e nós aplicamos isso para duas coordenadas curvilíneas em especial, as coordenadas cilíndricas e esféricas. Nas coordenadas cilíndricas você viu as parametrizações de curvas e superfícies e pôde calcular os elementos de área nessas superfícies parametrizadas e o elemento de volume, certo? E o mesmo nós fizemos para coordenadas esféricas. E aí a gente termina aqui a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo aí, deixa o like para dar aquela fortalecida aqui no canal. Compartilhe com seus amigos que cursam física ou disciplinas correlatas, né, para a gente poder avançar aqui no trabalho com o canal. Um forte abraço a todos vocês. Até a próxima. Valeu!